Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Estamos aqui para trazer informações importantes, relevantes e sempre alinhada com a questão escatológica, com a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e vamos atrelando acontecimentos atuais com as escrituras e também com algumas linhas esotéricas, como por exemplo a nova era. A nova era, como já tem conteúdo aqui nesse canal, aqui explicando para vocês aqui, tem o ano de 2025 como um ano importantíssimo. Eu já trouxe relatos para vocês aqui de Alice Bailey, que é a mãe da nova era, uma esotérica, né? E ela diz que a partir de 2025 aconteceria grandes mudanças no mundo. E ela relata entre essas mudanças questões sobrenatural, como a manifestação de líderes espirituais que são conhecidos por toda a terra. E ela diz que esses líderes iriam voltar, se materializar. E entre muitos desses líderes que ela cita, está figuras como a de Buda, a de Krishna e a do próprio Jesus Cristo. E ela diz que esses seres vão se materializar aqui para ajudar uma transição da humanidade. E que nesse período, esses líderes estarão atuando diretamente com os humanos para dar um up na humanidade, para elevar os seres humanos ao nível de divindade. E aí então, nós vamos traçar um paralelo também com essa agenda alien, que está muito em voga, que está em alta, e nunca ouvimos tantos relatos de manifestações de OVNIs, ou, como diz agora na nova versão atualizada, WAPs. Esses OVNIs, eles são ligados, né, a seres extraterrenos, ou alienígenas, ou de fora da Terra, e são tidos como seres de uma civilização mais avançada do que a Terra. E para esses líderes de movimentos esotéricos como a nova era, é muito fácil linkar esses aliens, esses OVNIs, com a chegada desses seres. E quando eu falo da chegada desses seres, eu também me volto para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus diz que quando faltasse pouco tempo para a volta de Jesus, haveria algo que a Bíblia cita como operação do erro, ou operação do engano. E eu quero atrelar com esses acontecimentos aí, que estamos vendo com os nossos olhos, uma situação que favorece para essas entidades esotéricas estarem dizendo que esses são seres que estão vindo para ajudar, que são seres elevados, que são seres espirituais, que está vindo para ajudar a humanidade. E nós sabemos que do espaço, que de cima, o único que virá de fato em socorro da humanidade é Jesus Cristo. Não é citado mais ninguém além da pessoa bendita de Jesus Cristo. E todas as vezes que o mundo esteve muito próximo de um conflito global, de um conflito nuclear, por incrível que pareça, vocês sabiam que essas aparentes naves ou OVNIs, elas começam a interferir em bases militares? E também, nesta semana, nesses últimos meses, está acontecendo muitas manifestações desses OVNIs ou UAPs em bases militares em todos os cantos do mundo.
inclusive dentro do próprio Estados Unidos. Bases militares que têm o espaço aéreo totalmente vigiado, está sendo passado, está sendo perfurada essa barreira, esse bloqueio espacial por essas naves, por esses OVNIs, por esses UAPs. E agora, curiosamente, está se tendo relatos de manifestação desses OVNIs ou UAPs, não apenas em bases militares ao redor do mundo, mas como em cima do próprio Capitólio. E nós estamos num período de transição do governo dos Estados Unidos. Então, eu quero trazer para vocês aqui agora um vídeo para vocês estarem fazendo uma avaliação e nós vamos fazer um comentário em cima desse vídeo do Vista Pátria, que traz algumas imagens e relatos dessa manifestação. Eu quero que você preste atenção, depois eu vou trazer uma matéria interessantíssima e colocar tudo isso alinhado com a Bíblia, alinhado com a volta de Jesus Cristo, com a operação do engano e deixar todos vocês bem alertas. Não vos engane, não se deixe enganar. Nós sabemos que sim, no espaço existem seres que não são humanos, mas que são seres a serviço de Satanás. E a Bíblia diz isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz que está lá no espaço, lá em cima. Diz lá em Efésios 6 e 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, esses seres não estão nas profundezas, não estão no inferno, eles estão nas regiões celestiais. Você está entendendo? E é de lá que vem esses OVNIs, esses aliens e esses seres iluminados que vão ajudar a humanidade a atingir o nível de divindade. E nós sabemos que o nível de divindade será outorgado com a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, onde teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorificado. E assim como Jesus é, nós também seremos, ok? Então eu vou mostrar o vídeo para vocês, eu quero que vocês vejam esse vídeo, nós vamos fazer os comentários em cima desse vídeo. E eu quero pedir para todos vocês prestarem bastante atenção. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo está ligado com o que disse Alice Bailey para iniciar nesse ano de 2025 a chegada de alguns seres que ela dá esses nomes, né? E é óbvio que eles vão aparecer, vão se manifestar de acordo com a cultura, né? Então, o que eu já expliquei para vocês, aqui para nós do Brasil e de países que são cristãos, esses seres podem se manifestar como o Cristo, né? Para países budistas, pode se manifestar como o Buda. Num país que eu chamo quase como um continente, que é a Índia, né? 1,5 bilhão de pessoas, ele pode se manifestar como Krishna. E por aí vai, né? Então, vamos entender que é importante para nós, sim, estarmos atentos a essa questão alien, que está muito em voga, a essas questões do OVNIs, do UAPs e a manifestação cada vez mais intensa dessas entidades, tá bom? Antes de você ver o vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. E em nome de Jesus Cristo, eu tenho um pedido para todos vocês nesse mês de dezembro. Nós temos o nosso projeto, o nosso compromisso com centenas de crianças que nós alimentamos ali em Moçambique. Em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus tem tocado em seu coração, se você é uma pessoa que ama missões,
nos ajude. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você ajudar o nosso projeto com centenas de crianças ali no Moçambique. E depois eu estarei mostrando para vocês o que nós estamos fazendo lá no Moçambique, tá bom? Olhem então agora para esse vídeo aqui. OVNIs são avistados sobre o Capitólio e sobre o campo de golfe de Donald Trump, após uma série de aparições sobre bases militares, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. Diante da enxurrada de aparições de OVNIs sobre bases militares e agora sobre a casa de Trump, o FBI entrou na investigação. In New York City tonight, the drone mystery over New Jersey, seen flying near President-elect Trump's Bedminster golf course and near a military base. The FAA now taking action. And here's Aaron Katursky. Tonight in central New Jersey, a mystery in the sky. What the heck? The FBI is now investigating multiple sightings of swarms of drones hovering menacingly overhead, night after night, for the last several weeks. I can see 3 drones just in this view. There is another one over here, and another one back here. The drones have been described as larger than what a hobbyist might fly. They made kind of a low house, similar to what you would expect from a plane, a smaller plane. Some of the drones have been spotted close to a military installation and President-elect Trump's Bedminster Golf Club, where he frequently stays. Tonight, the FAA says at the request of federal security partners, it is prohibiting drone flights over Picatinny Arsenal Military Base and Trump's golf course. They understand the public's concern about the drones, but they say there's no immediate danger. David, Aaron Katursky tonight. Aaron, thank you. Tudo isso faltando menos de 2 meses para Trump assumir. Vale lembrar que uma das promessas de Donald Trump é divulgar documentos secretos e novos vídeos sobre OVNIs. Vídeos que estão em posse do Pentágono. Estamos contratando pessoas Opa, espera aí, deixa eu tirar aqui o comercial aqui, para voltar aqui. Vamos tirar o comercial aqui. There's 3 or 4 pilots. These are not people that make up stories. They said, all I know, sir, is there was a round object that was going 4 times faster than my F-22, which is a very fast plane. And it wasn't, it shouldn't have been. It was round, sir. They have seen, 4 or 5 guys I've interviewed, solid people, great pilots for the U.S. Air Force, etc. They've seen things that they cannot explain. O Daily Mail vazou agora um áudio de um piloto no Texas, comprovando mais um avistamento sobre uma base militar. O piloto chega a questionar se o espaço aéreo estava tendo alguma atividade militar, mas a torre afirma que a área estava fria, um código para ausência de atividade militar. One 413, got a question. Go ahead. You know if the river's MOA is hot, you got anybody messing around over there? It is cold. Well, I was curious why you asked. You sound a little weird, but we keep asking about the MOAs, we keep asking, because we're following these 2 kind of lights that are up above us that are kind of jogging back and forth left and right for the past like half hour. Really? Yeah, I don't see anything on radar, and no, radar is just not active. Cool, thanks. Mesmo assim, tinham 2 UAPs ou OVNIs seguindo os aviões naquela região. No caso do Capitólio, o primeiro a chamar a atenção para os OVNIs na região foi um guia turístico que tirou uma foto com 4 luzes acima do Capitólio. Teve gente explicando que seria o reflexo da luz dos postes, porém, depois surgiu um vídeo. E tem esse vídeo de outro ângulo, onde podemos ver as 4 luzes se movendo. Aí a explicação é que seria aviões se preparando para pousar. Essa explicação te convence? Mas, como eu falei, esses aparecimentos estão muito intensos desde o início de novembro, em bases americanas e não só bases nos Estados Unidos, mas nas bases americanas espalhadas ao redor do mundo, inclusive no Oriente Médio. E também uma forte incidência de aparições no Reino Unido. Lá na Inglaterra, eles tentaram perseguir os OVNIs,
mas os objetos se afastam numa velocidade absurda. O caça mais avançado deles não conseguiu chegar nem perto. Alguns especialistas fizeram cálculos de que os objetos chegavam a atingir a velocidade Mach 10. Isso significa mais de 12.000 km por hora. Do you have any new information about progress that's been made between the U.S. and U.K. militaries getting to the bottom of those previous incursions, and have there been any more? Yeah, I don't have any updates to pass along from the podium here, Brandy. I'd recommend you call U.S. Air Forces in Europe or the U.K. Ministry of Defense. Thanks. Essas aparições começam com mais intensidade logo após o lançamento daquele novo míssil russo. Logo após esse ataque com um míssil com capacidade nuclear, começaram essas aparições em bases militares. Isso fez com que alguns levantassem o argumento que essas aparições seriam uma cortina de fumaça para algo relacionado à guerra. Alienígenas ou cortina de fumaça? Comente aí. Aí está então, né? Como vocês podem ver aí, né? É em todos os cantos do mundo e tem essa curiosidade, né? Em especial em cima de bases militares. E como vocês sabem, né? As bases militares, ela tem um espaço aéreo super vigiado. E é aí que está o terror e o pânico de todas as agências militares do mundo. Porque são tecnologias que eles não conseguem controlar, não conseguem detectar, e eles têm que confessar que são vulneráveis a essas tecnologias, né? E como eu já disse para vocês também, já houve situações, né, em que caças que tentaram até mesmo disparar contra esses OVNIs ou APs tiveram o sistema eletrônico neutralizado, porque esses objetos eles têm a facilidade também de alterar o campo magnético, de interferir diretamente em equipamentos eletrônicos. E eles tiveram essa dificuldade também. E como nós já dissemos para vocês, todas as vezes que o mundo esteve próximo a um grande conflito, houve manifestações intensas em bases militares ao redor do mundo para interferir em tudo isso. E mostrou para os homens que mesmo eles tendo todo o seu sistema de proteção avançadíssimo, não vale nada perante a tecnologia desses objetos. E é esse que é o grande pânico, né, de todas as agências militares do mundo, em especial o Pentágono, né, que tem as suas bases simplesmente passada com tamanha facilidade e sequer eles conseguem acompanhar esses objetos depois. Então vamos aqui a mais alguns detalhes dessa matéria que vocês acabaram de ver aí, algumas fotos e vídeos. Luzes estranhas aparecem nos céus sobre o Capitólio dos Estados Unidos. Moradores falam em invasão de OVNIs, né? Além do Capitólio também, como foi citado aí, né? Curiosamente, né? Um campo de golfe do Donald Trump também foi visto, OVNIs ali também na região, né? E curiosamente, né? Principalmente nesse período, depois que houve, né, aquele homem que estava tentando executar Donald Trump, que estava escondido no campo de golfe dele, aumentou e muito a vigilância em cima dessas regiões, como a casa do Donald Trump, o campo de golfe, né, e o espaço aéreo em cima do campo de golfe também. E mesmo com toda essa vigilância, parece que não está sendo suficiente para proteger dessas manifestações de UAPs. Vamos lá. Um aparente OVNI foi flagrado pairando sobre o Capitólio esta semana, gerando preocupações de que extraterrestres pousassem em breve planejar um golpe. A foto viral mostra 4 luzes brilhantes, que foi aquela que vocês viram aí no vídeo, assustadoramente posicionadas a poucos metros acima da Estátua da Liberdade, no topo da cúpula do Capitólio.
e teria sido tirado pelo veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e guia turístico licenciado Dennis Dignes. O outro vídeo, feito mais longe, aparentemente confirmou o fenômeno. As mesmas 4 luzes cintilantes mudaram de um quadro para uma única linha, mas permaneceram acima do prédio do governo. A imagem logo gerou pânico nas redes sociais, o que foi ainda mais agravado considerando que o avistamento ocorreu poucas semanas após o Congresso realizar uma audiência detalhando supostos programas secretos do governo que descreviam naves espaciais alienígenas, né? Então, nós precisamos entender que o cenário global, o cenário mundial, está sendo preparado, sim, para um momento em que eles sabem que vai acontecer. Nós conhecemos esse momento como o arrebatamento da igreja. Porém, a nova era fala que vai acontecer o momento em que o novo líder da era de Aquários vai assumir o comando nesse mundo. E nós entendemos que quem vai assumir o comando desse mundo temporariamente, mais precisamente por 7 anos, é o que a Bíblia chama de anticristo, não líder da era de Aquários, não Maitreya, mas sim anticristo. E nós também entendemos que o fato que gera pânico e medo em todos eles é a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. E eles sabem, sim, que a batalha final terá como vencedor Jesus Cristo. Porém, enquanto isso não ocorre, eles vão fazer de todas as maneiras para enganar as pessoas. Pois desde o princípio, se teve uma estratégia que Satanás utilizou com grande eficácia, foi o engano, foi a mentira, começando lá no Éden. E ele sempre permaneceu como pai da mentira. Ele sempre permaneceu no erro, no engano. E as Escrituras diz que isso será intensificado nesse momento, nesse período. Portanto, quando você estiver olhando essas informações, matérias, a intensidade em que está se aumentando essas notícias sobre manifestações de UAPs ou OVNIs e até mesmo alienígenas, entenda, isso a Bíblia chama de operação do erro. É para levar a humanidade ao erro, ao engano. Porém, nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. E quem olha para a verdade não cai no engano. Quem olha para a verdade não é vencido, não é destruído. O porquê que muitos estão sendo destruídos, vencidos e enganados? Porque não olha para a verdade, que é a palavra de Deus. E por que que muitos estão sendo vencidos pelo mal? Justamente por falta de conhecimento, por não buscar conhecimento. Olha o que a palavra de Deus diz no livro do profeta Oséias. E isso Deus não está dizendo para o ímpio, Deus está dizendo para o seu povo. E Deus diz assim lá no livro de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, nos dias em que estamos vivendo, precisamos buscar o conhecimento. E é importante, sim, ver, olhar, analisar todos esses acontecimentos e colocar à luz da Bíblia. É importante ter essas informações desses movimentos esotéricos, como, por exemplo, Nova Era, para fazermos um traçado das ideias deles com as ideias de Deus na palavra e dessa maneira entendermos o que está para acontecer. E vocês todos precisam entender, estamos muito próximos, sim. Sim, estamos vivendo uma expectativa de um período de justiça. Sim, estamos vendo acontecer uma mudança muito grande lá na América do Norte, que pode refletir inclusive aqui no Brasil. Sim,
Porém, também é importante atentarmos para um detalhe da palavra de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o homem que aí está, o Donald Trump, né? Ele está, sim, prometendo uma paz, uma segurança para as nações e para as civilizações que vivem em conflito, como, por exemplo, lá no Oriente Médio, que desde que conhecemos, né, a terra como terra, parece que aquilo ali é como um barril de pólvora, né? Um constante barril de pólvora, principalmente tendo Israel como centro, né, de todos os conflitos naquela região. Então, diz a palavra de Deus algo bastante interessante também. Porque se estamos perto de entrar em um governo que está propício a promover a paz no Oriente Médio, vai acabar com essa guerra aqui no leste europeu entre Ucrânia e OTAN contra a Rússia, e que vai colocar uma estabilidade política mundial, nós devemos atentar para um detalhe, tá? E esse detalhe está na passagem bíblica que diz assim: e quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Porque nós sabemos que o anticristo ele vai entrar como príncipe da paz. Por isso que ele é representado no cavalo branco, vindo todo de branco. Paz, justiça, liberdade, igualdade, equidade, tudo que soa ao ouvido da humanidade como uma sinfonia é o que ele vai prometer. Porém, nós sabemos que logo após a entrada do cavalo branco, o que vem na sequência? O cavalo vermelho. E o cavalo vermelho fala do quê? De guerra. Então atrela, né, essa sequência dos cavaleiros de Apocalipse com essa passagem bíblica. E quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Entra então o cavaleiro branco, fazendo a promessa de paz, de segurança, inclusive vai conseguir estabilizar o conflito lá no Oriente Médio, possivelmente construirá o terceiro templo, fazendo um aceno para Israel. Consequentemente, vai adquirir credibilidade mundial, mas só que pela sequência dos cavalos, nós vamos ver que isso vai durar pouco tempo, porque logo na sequência entra o Cavaleiro Vermelho, que fala o quê? De guerra, e vai matar muita gente. Então é por isso que a gente pode atrelar essa sequência dos cavaleiros com essa passagem bíblica. E quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, porque na sequência vem o cavalo vermelho, que fala de guerra. Vem o cavalo preto, que fala de fome. Vem o cavalo amarelo, que fala de peste, de doença, de mortandade sem precedentes. E só o cavaleiro amarelo, segundo a palavra de Deus, ele vai eliminar, se fizermos o cálculo pela população mundial que hoje temos, só o cavaleiro amarelo, ele elimina cerca de 2 bilhões de seres humanos. Só o cavaleiro amarelo. Sem contar o que já foi eliminado pelo vermelho e pelo preto. Ou seja, a guerra e a fome. Porque o cavaleiro amarelo, ele vem matando, se valendo da arma do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto e mais as que ele traz. Ou seja, ele vai se valer de guerra, vai se valer de fome e, além disso, peste, doenças, né? E além do mais, a palavra de Deus dá uma ênfase a este cavaleiro, que é o amarelo. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o inferno o seguia. Ele virá com uma legião demoníaca, com uma legião de demônios que terão liberdade para promover as mais bárbaras coisas contra a humanidade, contra esta terra. Porém, nós não tememos a nada disso, porque entendemos que somos a noiva do Cordeiro. E como noiva do Cordeiro, não fomos destinados para a ira de Deus, porque tudo isso que eu disse aí para vocês é a manifestação da ira de Deus sobre esta terra. E eu e você não fomos reservados ou destinados
para a ira de Deus. Nós somos fruto do amor e da misericórdia de Deus. Amém? Então, levanta a tua cabeça, alegra o teu coração e entenda todos esses acontecimentos como uma sinalização de Deus para que você se santifique ainda mais, para que você busque ainda mais a presença de Deus. Vamos deixar de brincar de servir a Deus, de brincar de ser crente. Vamos fazer aquilo que nos foi proposto por Jesus ali no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que eu tenho dito, assim como Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta e trabalha 24 horas por dia, tentando levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo, cabe a mim e a você, na mesma intensidade, trabalhar com muito mais força, com muito mais vontade, para levarmos o maior número de pessoas conosco para os céus. De que maneira? Evangelizando, apresentando a essas pessoas Jesus Cristo, dizendo para eles que o mundo jaz no maligno, mas que Jesus Cristo é a nossa esperança, que Jesus Cristo é a nossa solução, que Jesus Cristo é a verdadeira saída para a humanidade, é a verdadeira solução para a humanidade. Não existe outra solução, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Jesus deixa isso bem claro quando ele diz: eu sou o caminho, um artigo definido no singular, o, né? E ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, não tem nada no plural, tudo no singular. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E também conclui-se dizendo: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus ele é a porta, Jesus ele é o caminho, mais ninguém além de Jesus. Nem Buda, nem Maitreya, nem Krishna, ninguém que te for apresentado nesse mundo como um líder superior, como um líder semideus, semidivino, nada, somente Jesus. Jesus é o único caminho, a única solução. Só Jesus, mais ninguém, mais nenhum outro nome. Somente o nome de Jesus. E até o diabo se dobra perante o poder desse nome. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero pedir a todos vocês, nos ajude, em nome de Jesus, no nosso projeto de obedecer à ordem explícita de Jesus. Amém? Jesus disse para mim e para você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso aqui no bairro onde moramos, na cidade onde estamos, e também estamos indo até os confins do mundo. Nós não vamos fisicamente, mas vamos com a nossa contribuição, com a nossa ajuda. Se Jesus tem te abençoado, se a sua despensa tem alimento, em nome de Jesus, o que eu tenho dito, a maneira de você ser grato a Deus por isso não é dizendo obrigado, Jesus. É pegando uma parte do que Jesus tem te dado e dividindo com o próximo. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro gesto de amor. Esta é a verdadeira gratidão a Deus. E como temos dito, Moçambique está vivendo um período tenso de guerra civil e cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Vamos colaborar para ajudar com as nossas crianças ali em Moçambique. Aqui embaixo tem os dados necessários para você continuar mantendo junto comigo esse projeto ali no Moçambique. Olha que lindo o nosso projeto lá. Pela bênção, né, conseguimos comprar aqui as colheres, né, são todas grandes. As crianças também irão usar essas colheres grandes, são de alumínio e é muito duro, né? Vai durar aqui muito tempo essas colheres. E conseguimos aqui comprar bastante colheres aqui para podermos servir a refeição das crianças. E a própria igreja também estará usando as mesmas colheres. E não só estamos aqui com a refeição já a prepararmos aqui para as nossas crianças. E quero mandar um forte abraço para o pastor Josué do Brasil e a todos os irmãos que têm nos abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Então isso daí é a sua oferta.
é a sua ajuda, é a sua contribuição, né? Você fala, por que essa questão da colher, pastor? É porque quando nós começamos a mandar o alimento para lá, ajudar na alimentação das crianças, nós percebemos que as crianças comiam com a mão. Pegava o arroz com a mão, pegava o feijão com a mão, fazia aquele bolinho ali e comia com a mão. Tamanha a miséria, tamanha a necessidade que eles sofrem ali. E aí então nós fizemos esse propósito, né, de mandar para lá, né, essas talheres aí, mandamos aí algumas centenas de talheres, né, para estar colaborando, né, e dando um pouco mais de humanidade para essas crianças, né, para que elas não se alimentem de uma maneira tão arcaica, de uma maneira assim quase que pré-histórica, né, comendo com a mão. Era dessa forma, né? E aí a gente, com a sua oferta, com a sua ajuda, compramos centenas de colheres, porque são centenas de crianças, né? E como o pastor Gabriel disse, serve também para os irmãos da igreja, para a igreja, porque também os adultos, todo mundo lá, comia com a mão, mas graças a você, graças à sua oferta, à sua contribuição, eles podem comer de uma maneira mais digna, né? Com uma colher. Amém? São coisas simples, mas que faz toda a diferença e que dá dignidade a essas centenas de crianças e famílias. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, os dados necessários para você manter ali em Moçambique essa obra missionária e social. Olha que lindo. E graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? E tem feito muita diferença. Eu tenho batido nessa tecla em especial nesse momento em que eles estão vivendo uma guerra civil. Muito sangue sendo derramado, jovens sendo eliminados, executados à luz do dia, famílias sendo destruídas, casas sendo incendiadas, cabanas sendo incendiadas, porque um grande número deles mora em casa de palha, né? Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus tocou em teu coração, deixa a sua ajuda, a sua contribuição. Nós conhecemos o pastor Gabriel já esteve aqui em minha casa, sabe? É uma pessoa muito séria, o trabalho lá é super transparente e por isso que nós temos feito esse esforço para manter esse projeto, principalmente agora nesse período tenso e piorado com essa guerra civil ali em Moçambique. Deixe a sua contribuição em nome de Jesus e eu profetizo sobre a vida de todos vocês que têm ajudado, que têm semeado. Eu profetizo uma restituição de maneira centuplicada. Eu profetizo uma restituição bíblica sobre a sua vida. Uma outra medida sacudida, transbordante e recalcada sobre o teu salário, sobre o teu rendimento, sobre o teu comércio, em nome de Jesus. Amém? E deixa o like, deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível. Amém? Um beijo em teu coração. Fiquem todos com Deus.